E tudo bem? Fica aí para ouvir a palavra de Deus. Hoje estou aqui para contar mais um testemunho para a glória do Senhor. O Senhor me curou de mais uma enfermidade, né, que eu estava tendo. Eu estive com uma dormência, uma dor assim nos dedos dos meus pés, e eu não conseguia entender o porquê. Isso já estava há um bom tempo atrás, mais ou menos mas acho que um ano mais ou menos. Isso era algo recorrente, mas não frequente. Era algo que acontecia de vez em quando, digamos assim, mas era algo que acontecia. Normalmente quando eu ficava em um ambiente gelado, colocava os meus pés em um ambiente gelado, ou então entrava em uma piscina, algo assim, eu acabava, tipo, é como se meus pés, eu não conseguisse sentir os dedos dos meus pés, eles ficavam um pouco marrons, e ele, assim, um pouco com algumas manchinhas marrons nesses momentos, e eles ficavam dormentes, eles ficavam um pouquinho doloridos, era algo um pouco estranho, e eu não conseguia entender o porquê disso. Mas aquilo me fazia um pouco mal, porque era algo que eu não sabia o que era e estava acontecendo aquilo comigo, e eu queria entender por que aquilo estava acontecendo comigo, né? Então, ontem, eu antes de dormir, havia sentido essa dor de repente, novamente, por causa do gelo, né? Então, eu senti isso de novo. E eu sei que eu levantei, eu fui conversar com minha mãe. A minha mãe, ela veio até mim e ela orou ali nos meus pés e com fé. E eu sei que no dia seguinte eu orei ao Senhor e eu sei que o Senhor falou comigo no devocional hoje, né? Falou comigo que o Senhor havia me curado. Então, graças a Deus, eu tenho colocado meu pé nas coisas geladas e assim no chão gelado, né? Ou então deixando ele passar por assim, regiões mais frias. Assim, eu fiz isso ontem. Graças a Deus, o Senhor Jesus, ele me curou. E agora, vamos ler aqui a palavra que o Senhor falou comigo, porque eu sei que o Deus Todo-Poderoso que me curou, cura você também. Porque é sobre a gente orar com fé e crer que quando a gente ora, o Senhor ele vai falar com a gente. Porque o Senhor Jesus, ele não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de atitude, de temor ao Senhor em primeiro lugar. A gente tem que buscar Ele, a gente tem que ter fé no Senhor, a gente tem que buscar Ele, exaltar Ele, glorificar Ele. Porque é isso que o Senhor quer, que a gente vai fazer a vontade dEle, não a nossa. Quando a gente ora, a gente tem que ter fé e crer que o Senhor está ouvindo as nossas orações. Em Salmo 81, diz assim, Salmo 81, para o mestre de música, de acordo com a melodia, os lagares, da família de Asaf. Cantem de alegria a Deus, nossa força. Aclamem o Deus de Jacó. Comecem um louvor, façam ressoar o tamborim. Toquem a lira e a harpa melodiosa. Toquem a trombeta na lua nova e no dia de lua cheia, dia da nossa festa, porque este é um decreto para Israel, uma ordenança do Deus de Jacó, que ele estabeleceu como estatuto para José, quando atacou o Egito. Ali ouvimos uma língua que não conhecíamos. Ele diz, tirei o peso dos seus ombros, suas mãos ficaram livres dos cestos de cargas. Na sua aflição, vocês clamaram, e eu os livrei. Do esconderijo dos trovões lhes respondi. Eu os pus à prova nas águas de Meribá. Ouça, meu povo, as minhas advertências. Se tão somente você me escutasse, ó Israel, não tenha Deus estrangeiro no seu meio. Não se incline perante nenhum Deus estranho. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra sua boca, e eu o alimentarei. Mas o meu povo não quis ouvir-me. Israel não quis obedecer-me. Por isso, os entreguei ao seu coração obstinado, para seguirem os seus próprios planos. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo, e com o mel da rocha eu o satisfaria. O Senhor Jesus, ele é fiel. O Senhor Jesus, ele é muito bom. E ele falou comigo, essa foi minha palavra devocional, o Senhor falou comigo hoje, que eu tenho que me alegrar, porque o Senhor Jesus me curou, glória a Deus por isso. Em nome de Jesus, eu creio que Deus ele já me curou de 10 doenças. Com essa, Deus me curou de 10 doenças, 10 enfermidades. Então, o que é impossível para o Senhor? Se a gente orar com fé e perseverança e crer de todo o nosso coração que o Deus que a gente serve é Deus, Jeová Jireh, o Deus da providência, o Deus que providencia a cura, o Deus que providencia o alimento, o Deus que providencia todo qualquer recurso, tudo aquilo que precisa, que é necessário, ele providencia, porque ele é um Deus fiel. Isso é quando ele providencia, quando a gente entrega nas mãos dele. A partir do momento que a gente busca deixar aquilo lá nas nossas mãos, achando que se a gente entregar para um médico, não, vou fazer isso aqui, vou pro médico que vai dar certo, entendeu? Mas antes,
Fala com o médico dos médicos. Antes, vai orar ao Senhor, porque o Senhor foi aquele que criou a ciência, que criou os médicos e que criou tudo, que criou você e eu, e criou todos nós. Então, se nós sabemos disso e temos fé em nosso coração que o Senhor Jesus pode nos curar, é só a gente ter o primeiro passo, a atitude de ir e falar: Senhor Jesus, cura-me, Senhor, eis-me aqui, Pai, e apresentar essa situação nas mãos do Senhor. Eu já tive H. pylori, eu já tive ansiedade, eu já tive depressão, eu já tive taquicardia, eu já tive intolerância à lactose, já tive alergia a ovo, que foi uma das últimas alergias que o Senhor Jesus me curou, e não só alergia a ovo, mas o Senhor Jesus me curou de todas as alergias que eu tinha, para honra e glória do Senhor Jesus. E além disso, o Senhor também já me curou do meu joelho esquerdo, que eu havia uma dor que era estranha, que era insuportável, que era uma dor que eu não conseguia entender o porquê, mas graças à presença, graças ao Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus me curou também dessa dor do meu joelho esquerdo. O Senhor Jesus Cristo me curou de uma alergia à pneumonia, a pneumonia em si. O Senhor Jesus, ele agora me curou também dessa dessa dormência que eu sentia no meu pé. E glória a Deus por isso. É sobre a gente ter que a gente não merece nada disso. Eu não mereço nada disso. A honra e glória eternamente dele. Mas o Deus que eu sirvo, que fala aqui, que ele é o Deus Todo-Poderoso, que usou José e que também usou Moisés ali naquele momento também e libertou o povo israelita. Ele me libertou dessa doença. Ele me libertou dessa enfermidade. Da mesma maneira, ele pode te libertar do vício, ele pode te libertar das drogas, ele pode te libertar de tudo aquilo que está te distanciando, te afastando, tudo aquilo que está te prendendo, tudo aquilo que está te afastando do Senhor. O Senhor, ele tem um propósito em cada uma das nossas vidas. Por isso que o Senhor nos criou com um propósito, o Senhor te criou com um propósito. A questão é que a gente precisa primeiro ir até o Senhor para saber aquilo que o Senhor tem para falar com a gente. Porque o que adianta? O Senhor, ele está aqui. E se a gente está aqui buscando prazeres, outras coisas, cada vez mais a gente nos distancia. Se nós queremos saber o propósito do qual nós estamos nessa terra aqui e fazer aquilo que o nosso Criador nos ordena, nós precisamos nos aproximar dele para ouvir com clareza a sua voz. Lembre-se, o rei, ele não vai até a pessoa para querer falar com ela. Pelo contrário, a pessoa, ela vai até o rei e pergunta se é da vontade do rei, por alguma situação, para o rei falar com ela. E o rei dos reis, que é o rei dos reis que a gente serve, ele não vai falar gritando, assim, não. O Senhor Jesus, ele fala porque de uma maneira calma e suave. Para a gente ouvir a sua voz, a gente precisa estar próximo de Deus e está obedecendo os seus mandamentos, fazendo aquilo que agrada a Ele. Porque quanto mais próximos estamos de Cristo, mais fácil é de ouvirmos a sua voz com clareza e aquilo que Ele quer para as nossas vidas. Então, se temos fé que Ele é um Deus todo-poderoso, que com uma palavra curou o servo de um centurião, a gente tem que ter fé que Ele também pode nos curar. Ou então providenciar aquilo que a gente vê uma necessidade. É só a gente colocar nossa esperança e confiança no Senhor. Mas não é só sobre falar: Senhor, entrego nas mãos do Senhor, e continuar vivendo a vida de pecado, continuar vivendo as coisas que te afastam de Deus. Porque se você, voltando a essa comparação, se você está com o Rei dos Reis, o Rei, o Senhor, e você vai, pede algo a esse Rei, e o Rei, ele vai e ele ouve a sua oração, aí você nunca mais volta e fica lá. Entende? Fica lá. Vai embora. Você fica lá. Você tá fazendo outras coisas. Tudo aquilo que desagrada ao rei. O rei, ele é bom. O rei dos dias que a gente serve, ele é bom. Ele é misericordioso. Ele não vai se basear nas nossas atitudes, entende? Mas a questão é que você acha que o rei, ele vai querer abençoar alguém ou então dar um presente a alguém que insiste no erro? Porque quanto mais a gente insiste no erro, aí a gente é presenteado ou abençoado, mais a gente vai. Tipo, Deus não faz isso, entende? Então a gente precisa buscar o Senhor. Deus pode abençoar, mas a questão é que para que o Senhor venha falar com a gente e nos abençoar, se for da vontade do Senhor, nós precisamos estar ligadas com Ele. E não somente a Ele pelo que Ele pode fazer por nós, a gente tem que ir ao Senhor, por aquilo que Ele já fez por amor a nós. Porque na verdade nós não merecíamos pedir nada, nós não merecemos nada disso. Nós não merecemos nada realmente. Mas o Senhor Jesus entregou a vida dele por amor a nós naquela cruz. E o que nós devemos fazer agora é buscar Ele por aquilo que Ele já fez por amor a nós e amá-lo da mesma maneira como Ele nos amou. Então, Jesus te ama muito. Fique com Deus. Deus te abençoe. E eu desejo que você venha começar a buscar o Senhor, porque essa é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. As coisas dessa terra não têm valor algum, mas a presença de Deus não há nada comparável. Busca o Senhor. Vinde a mim, e eu direi a vocês coisas grandiosas das quais vocês não conhecem. Jesus te ama. Fica com Deus.